Quer aprender a fazer uma planilha de orçamento de obras de um jeito fácil e que seja eficiente? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te ensinar como fazer a sua própria planilha. Mas antes, solta a vinheta. Olá, seja muito bem-vindo ao canal da MLP Engenharia e Construções. Eu sou o Marcelo Reina e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer uma planilha de orçamento utilizando o Excel e uma tabela de composição oficial. Vai ser uma planilha simples e muito eficiente. Você pode estar utilizando a tabela da Sinap, do TCPO, CPOS, qualquer tabela oficial. Mas nesse exemplo eu vou estar utilizando a tabela da Sinap para a gente fazer junto na tela do meu computador. Então vamos à tela do meu computador para a gente fazer essa planilha passo a passo. Bom, estamos agora na tela do meu computador para a gente fazer junto essa planilha, como eu disse anteriormente, utilizando a tabela da Sinap. Para isso, se você não sabe como baixar a tabela da Sinap, como encontrar as composições, o custo das composições, os insumos, o custo dos insumos, se você não sabe como fazer isso, nós já fizemos um vídeo no canal e ele está passando aqui no card. Então assista depois desse vídeo, onde lá eu ensino como você baixar a tabela correta, como encontrar as composições, os insumos e o custo dos insumos. Então dê uma olhada nesse vídeo depois. Mas hoje eu já deixei aberto aqui para facilitar a tabela de composições analítica da Sinap. Aqui eu estou utilizando a tabela de São Paulo com referência em junho de 2020. Então, essa é a tabela de composições analítica em Excel. Quando você baixar, vai vir em PDF e em Excel. Eu estou utilizando em Excel para facilitar na hora da gente extrair as informações e criar a nossa planilha. E no exemplo de hoje, nós vamos orçar uma alvenaria, a execução de um chapisco e a execução do emboço dessa alvenaria. Para isso, eu separei o item 87503 da tabela da Sinap, que é uma composição de alvenaria. Então nós vamos vir aqui na tabela de composições analítica, vamos dar um Ctrl L, 87503, localizar tudo. Eu vou cortar em alguns momentos o vídeo só para facilitar, pois o Excel demora um tempo para processar devido a essa planilha ser muito grande. Então, para agilizar o vídeo, eu vou fazer alguns cortes na edição enquanto estiver carregando. Bom, temos aqui agora todos os itens que o Excel encontrou, todos os itens que tem esse código de 87503. Então vamos clicar aqui, ó, e aí você veja que o Excel achou aqui, ó, vários 87503. Por quê? 87503 é o número da composição, só que como essa tabela é analítica, ela dá todos os insumos que tem dentro dessa composição. Então os insumos ele vai estar também com o número da composição principal nessa coluna aqui. Então o que a gente vai fazer? Vamos selecionar aqui todas as linhas que tem a composição 87503. Vamos pintar a célula aqui só para facilitar na hora da gente copiar e colar os valores, para a gente não esquecer nenhuma informação. Então, ó, vamos selecionar aqui e rolar para a direita. Então aqui vocês veem que tem o nome da composição com todos os insumos, aqui os coeficientes desses insumos dentro da composição principal e aqui os valores, o custo unitário desses insumos. Então vamos clicar com o botão direito, vir aqui em copiar ou dar o Ctrl C. Vamos vir aqui em uma planilha em branco e vamos colar valores. Então um botão direito, colar valores. Então veja bem, ó, nós temos aqui todas as linhas com o número da composição principal, o nome da composição principal e a unidade de medida da composição principal. Aí aqui, ó, já vem falando se é um insumo ou se é uma composição dentro dessa composição principal, o código e aqui a descrição desses insumos e a unidade de medida aqui do lado. Então o que vamos fazer? Vamos selecionar o número da composição, o nome e a unidade de medida e vamos arrastar aqui para o lado de modo que
fique o número da composição na mesma coluna com o número dos insumos, e assim vai ficar também a descrição e a unidade de medida. Então, de início, nós vamos deletar todas essas informações aqui, ó, que a princípio não vamos utilizar. Mas, como eu falei, a gente vai orçar não só a alvenaria, como o chapisco e o emboço. E para isso eu separei o item 87879, que é a composição de chapisco da tabela SINAP. Então vamos vir aqui na tabela de composições analíticas, Ctrl L, 87879, e vamos vir em localizar tudo. Então veja bem, a primeira célula que o Excel encontrou, na verdade é algum número fracionado que contém esse código, essa sequência de números que a gente procurou. Então, para isso, nós vamos vir aqui na última célula que o Excel encontrou e vamos clicar e veja bem, ó, ele encontrou aqui as composições, todas as linhas que tem a composição 87879. Então, vamos fazer o mesmo passo, ó. Vamos selecionar, vamos pintar para facilitar a seleção e aqui a gente seleciona, arrasta para o lado e vem até a célula que vai ter o valor dos insumos. Então, Ctrl C, a gente volta para nossa planilha, vamos por aqui embaixo, Ctrl V. Então, ó, vamos fazer a mesma coisa, vamos selecionar o número da composição, o nome e a unidade de medida, arrastar aqui para o lado, de modo que fique alinhado número de composição com o número dos insumos, toda a descrição e as unidades de medida na mesma coluna. O restante aqui a gente apaga. E agora nós vamos encontrar a composição do emboço, que na verdade é uma composição de massa única dentro da tabela SINAP, que é o número 87547. Então vamos voltar aqui à nossa tabela de composições analíticas, Ctrl L, 87547, localizar tudo. Então, ó, veja bem, agora o Excel encontrou aqui todas as linhas da composição 87547. Vamos fazer a mesma coisa, ó. Vamos selecionar, vamos pintar só para facilitar, para a gente não se perder. E agora a gente vem, arrasta para o lado até a célula que tem o custo dos insumos, botão direito, copiar, vamos para a nossa planilha, vamos selecionar aqui embaixo, Ctrl V para colar valores. A mesma coisa vamos fazer, selecionar essas três primeiras células, que é o número da composição, a descrição e a unidade de medida, deixar alinhado aqui com o restante da composição e apagar essas demais células. Então agora veja bem, ó, nós temos a composição da alvenaria, do chapisco e da massa única. Mas veja bem, ó, vamos olhar a alvenaria primeiro. Os insumos são bloco, tela, pino e argamassa em metro cúbico. Então a argamassa ela é uma composição. Então eu vou te ensinar como a gente incluir a composição da argamassa aqui dentro, para que a gente consiga calcular areia, cal, cimento, todos os insumos também da argamassa, a gente já deixe na nossa planilha e assim otimize a nossa planilha ainda mais. Então, ó, aqui nós temos a composição 87292, que é uma composição de argamassa da alvenaria. Então vamos à planilha de composição analítica e procurar o item 87292. Então, Ctrl L, 87292, localizar tudo. Por que localizar tudo? Composição de argamassa, todas as composições de alvenaria vai ter essa composição de argamassa, pode ter nas composições do piso, em várias outras composições, essa composição da argamassa estar dentro. Então, o modo mais fácil de fazer é dar um localizar tudo e vir aqui na última célula que o Excel encontrou que tenha esse conjunto de números que a gente digitou, pois aí sim você vai pegar exatamente a composição da argamassa. Então veja bem, ó, 87292,
vamos selecionar aqui as células, igual fizemos anteriormente. Vamos pintar para facilitar a seleção. E aí vamos selecionar, vir até aqui ao lado, pegar o valor até a célula com o valor dos insumos. Copia. Vamos vir para a nossa planilha agora. E o que a gente vai fazer? Vamos clicar aqui abaixo da argamassa, clicando na linha, com o botão direito, inserir células copiadas. Aí ele fala para deslocar para baixo, você pode dar um OK. Então veja bem, ó, ele deslocou para baixo o pedreiro e o servente e incluiu aqui os outros itens da composição de argamassa. Nesse caso, nós não vamos fazer isso aqui de trazer para cá. Por quê? Porque já tem ali em cima. Então o que a gente faz? A gente deleta isso aqui e deleta também esta linha. A princípio vamos deixar pintado aqui a composição da argamassa e vamos retirar agora, deixar em branco aqui nas outras duas composições. Por quê? Porque o chapisco também tem argamassa, só que é um outro código. A argamassa da massa única é a mesma composição aqui da alvenaria. Então a gente pode copiar, nesse caso, e colar aqui embaixo. Vamos clicar aqui na célula abaixo da argamassa, inserir células copiadas. Então já está aqui a composição da argamassa. Agora a gente vai procurar essa outra composição aqui do chapisco. Então voltamos à nossa planilha analítica. Ctrl L 87313. Localizar tudo. E agora que o Excel achou todas as células com esse número, a gente clica no último e tá aqui, ó. Vamos selecionar todas as linhas conforme a gente fez em todos os itens anteriores, ó. 87313 e vamos pintar só para facilitar. Então, pessoal, ó, veja bem, é o mesmo processo para tudo. Vamos vir até aqui a célula com o valor dos insumos, vamos copiar, vir até a nossa planilha, seleciona a linha abaixo da argamassa e inserir células copiadas, deslocar para baixo. Então, ó, a mesma coisa, ó. Como a gente já tem aqui essa descrição da argamassa, a gente pode excluir essa primeira linha e deletar essas outras informações. Então, ó, a gente já está com uma base da nossa planilha praticamente pronta já. Agora a gente vai fazer alguns ajustes e eu vou te ensinar algumas ferramentas para estar otimizando ainda mais a sua planilha. Então, veja bem, vamos deletar aqui essas colunas. E agora, tá vendo que eu deixei todas essas células aqui, ó? Eu não apaguei nenhuma, mas ela na verdade tem uma informação que pra gente não é relevante. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deletar as informações, mas eu não vou excluir a coluna. Por quê? A gente vai chamar aqui, ó, de código, que é a coluna de código da tabela Sinap, a descrição, a unidade, que é a unidade de medida aqui dos insumos e da composição. Essa célula nós vamos deixar a quantidade. Já te explico a seguir. Aqui são os coeficientes dentro das composições e aqui o valor unitário. Vamos colocar também o valor total. Então, o que é essa quantidade? Vamos ao primeiro item aqui. Eu vou deixar em negrito para destacar que é a composição da alvenaria, do chapisco e da massa única. Então, ó, a quantidade, vamos supor que vamos fazer 1000 metros quadrados de alvenaria. Então, nesse exemplo aqui, vamos fazer 1000 metros quadrados de alvenaria. E agora nós precisamos saber quanto que vamos utilizar de cada insumo para fazer esses 1000 metros quadrados de alvenaria. Então, para isso, nós vamos dar um igual o coeficiente, que é a quantidade de blocos
por metro quadrado de alvenaria vezes a quantidade total de alvenaria. Então nós temos aqui 27,93. Por quê? Porque o bloco, a unidade dele é milheiro. Então se atentem às unidades de medida das composições. Mas na verdade esse número vai ser uma dízima, porque você não está arredondando. O Excel ele calcula várias casas decimais. Então o que eu costumo utilizar? Eu costumo arredondar as quantidades. Então nesse caso eu vou utilizar a fórmula arred, que é a fórmula de arredondar do Excel. E aí veja bem, a fórmula precisa do número e a quantidade de dígitos depois da vírgula, que é para arredondar. Esse número que a gente quer, na verdade, é uma multiplicação, que é a quantidade de alvenaria vezes o coeficiente de blocos por metro quadrado de alvenaria. Então vamos pegar aqui a célula do coeficiente vezes a quantidade de alvenaria, ponto e vírgula, e agora o número de dígitos que a gente quer arredondar depois da vírgula. Então no caso vamos arredondar 2 números e Enter. Então veja bem, agora esse valor está arredondado. Uma dica, o que a gente faz para facilitar e agilizar na hora que a gente estiver executando a nossa planilha? Você seleciona, como todos os insumos vai multiplicar o coeficiente por essa quantidade de alvenaria, a gente trava aqui na fórmula essa célula da quantidade de alvenaria. Para isso a gente utiliza a tecla F4 aí do seu computador. Então ó, veja bem, agora ele apareceu esse cifrão e essa célula ela está travada. Então damos Enter. Agora eu posso vir aqui embaixo até fazer essa setinha, ó, clico com o botão esquerdo e arrasto para baixo. Então veja bem, ó, o Excel ele está multiplicando o coeficiente da linha vezes a quantidade de alvenaria. Então a gente pode copiar também essa fórmula, jogar aqui no caso do pedreiro e do servente também, que ele vai multiplicar, ó, o coeficiente de servente por metro quadrado vezes a quantidade de metros quadrados que a gente está orçando. Nesse caso é 1000, mas poderia ser 200, poderia ser 100. Vamos utilizar o número 1000 só como exemplo aqui dessa nossa planilha. Mas o número que você jogar, ele já vai multiplicar aqui corretamente. Então agora que é uma coisa importante. Veja bem, para fazer 1000 metros quadrados de alvenaria, nós vamos precisar de 9,8 metros cúbicos de argamassa. Usando o mesmo princípio aqui da fórmula, a gente vai multiplicar o coeficiente de areia não mais pela quantidade de alvenaria, mas sim pela quantidade da argamassa. Por quê? Porque ele é um insumo da composição argamassa. Então nós vamos vir aqui, arredondar o coeficiente vezes a quantidade de argamassa. Aqui a gente já pode travar essa célula apertando o F4, então eu já travei a argamassa, ponto e vírgula, 2, que é o número de dígitos que a gente está arredondando essa fórmula, e dá um Enter. Então veja bem, para fazer 9,8 metros cúbicos de argamassa, nós precisamos de 11,37 metros cúbicos de areia. Então, como já está travado aqui a célula que vai pegar a quantidade de argamassa, a gente pode fazer a mesma coisa e copiar a fórmula para os insumos abaixo. Então, ó, cal, cimento, operador de betoneira e betoneira. A betoneira aqui está duplicado, por quê? Porque equipamentos eles têm horas produtivas e improdutivas. Eu citei isso no vídeo anterior também, quando eu falo das composições, então dê uma olhada lá. Se quiser que eu explique melhor o que é hora produtiva e improdutiva de equipamento, deixe nos comentários que eu faço um vídeo específico sobre esse tema. Mas agora a gente tem o que vai usar de cada insumo dessa composição de argamassa também. Então, ó, vamos de exemplo aqui, vamos botar, ó, 5.000. Ele já 5.000 metros quadrados de alvenaria, ele já atualiza automaticamente os insumos de argamassa e os demais insumos. Então a sua planilha está automatizada. Você pode jogar a quantidade que você necessita de alvenaria,
que ela vai calcular os insumos que você precisa para o seu orçamento. Então, essa é uma forma eficiente de você fazer as suas planilhas, deixando-as sempre automatizadas, porque aí você evita o risco de esquecer de alterar alguma célula. Nesse caso, o Excel ele vai calcular todas as células para você. Utilizando o mesmo princípio que eu te ensinei para fazer nessa composição, a gente vai fazer a mesma coisa para o chapisco e para a massa única. Esse exemplo que eu estou dando é uma alvenaria com chapisco e massa única, mas esse método você vai utilizar para fazer toda a sua obra. Todas as composições da sua obra você consegue fazendo desse jeito e deixar a sua planilha automatizada. Então vamos agora ao chapisco. O chapisco, vamos considerar que a gente vai chapiscar e fazer o emboço dos dois lados da alvenaria. Então a gente vai pegar a metragem quadrada da alvenaria e multiplicar por 2. 1.000 metros quadrados de alvenaria, vamos ter 2.000 metros quadrados de chapisco, porque é chapisco dos dois lados nesse exemplo. Então agora a argamassa, a gente vai vir arredondar o coeficiente vezes a quantidade de chapisco, ponto, vírgula, 2 unidades depois da vírgula. Então temos 8,4 metros cúbicos de argamassa para o chapisco. Vamos travar aqui a célula da quantidade de chapisco, copiar a fórmula e jogar para o pedreiro e para o servente. Por quê? Porque aqui, lembra bem, esses insumos é da argamassa e esses insumos é da composição do chapisco. Então dessa forma, ó, fica correto o servente multiplicar o coeficiente dele pelos 2.000 metros quadrados de chapisco e os insumos vai multiplicar pelo 8,4 metros cúbicos de argamassa. Então vamos, ó, arredondar o coeficiente da areia vezes a quantidade de argamassa, 2 casas depois da vírgula. Então, ó, vamos travar aqui a célula que está multiplicando a quantidade de argamassa e vamos trazer aqui para baixo. Então veja bem, sempre confira se você travou correto ou se não deu nenhum problema, porque assim quando você trocar a quantidade de alvenaria, de chapisco, de emboço, você tem a certeza que as demais células estão com as fórmulas corretas. Então sempre confere aqui, ó. Conferiu o último, está multiplicando o coeficiente pela quantidade de argamassa, então está correto, ok. Agora a mesma coisa para massa única, ó. Também começa pela argamassa, então vamos pegar aqui a quantidade de massa única, vai ser a mesma quantidade do chapisco, e aqui a gente vai arredondar o coeficiente vezes a quantidade, 2 casas depois da vírgula. Então, ó, vamos travar aqui a célula da quantidade, vamos copiar e colar aqui para o pedreiro e para o servente. Agora a composição da argamassa, arredondar, coeficiente vezes a quantidade de argamassa, 2 casas depois da vírgula. Vamos travar a célula da quantidade de argamassa e colar para os demais. Então, ó, agora sim está praticamente pronta a nossa planilha. Por quê? Porque nós já temos a quantidade de insumos, tudo de forma automatizada, para que quando você mude aqui, ó, 500 metros quadrados de alvenaria, ele vai calcular todos os outros insumos, da composição da argamassa e insumos da composição da alvenaria. Como a gente deixou o chapisco e o emboço linkado à célula da quantidade de alvenaria, então eles também já se atualizam e atualiza a quantidade de insumo de todos eles. Então o que a gente precisa fazer agora? O valor final. O valor final a gente vai multiplicar o valor unitário pela quantidade que a gente vai utilizar, nesse caso aqui, para fazer 500 metros quadrados de alvenaria.
Então, voltando aqui o nosso exemplo para 1000, eu vou ter o valor unitário do milheiro aqui de bloco vezes a quantidade total de bloco para fazer os 1000 metros quadrados. Eu vou ter R$12.000 de bloco. Então aqui a gente pode puxar aqui, copiar essa fórmula para todos os itens, porque o que ela faz é multiplicar o valor unitário pela quantidade total que a gente está orçando. Então agora o que eu faço? Veja bem, eu deixei aqui errado de propósito para que vocês não cometam esse erro, para eu poder explicar e vocês não cometerem esse erro. Eu estou multiplicando aqui o valor unitário pela quantidade do que vai utilizar. Só que a argamassa, ela vem aqui também o custo unitário. Só que a gente está calculando o custo dos insumos também. Então veja bem, ó, vai ficar um valor duplicado de 3.171,38, no caso aqui a multiplicação da argamassa, e 73 centavos deu uma pequena diferença devido ao arredondamento dos demais insumos. Então o que a gente precisa fazer? A gente exclui esse valor unitário da argamassa. Por quê? Porque senão a gente vai considerar duas vezes, que ele vai multiplicar o unitário da argamassa, depois o unitário de todos os insumos, e quando você fizer a soma final, vai estar duplicado esse valor da argamassa. Então, ó, vamos vir aqui também no chapisco e deletar, e na massa única deletar aqui. Então veja bem, agora vai calcular correto, pois ele vai pegar, somar todos os insumos e não vai duplicar esse valor da argamassa. E aí o que eu costumo fazer? Eu venho aqui no valor total e dou uma autossoma. Então, ó, o Excel ele vai somar, eu coloco aqui para somar todos os insumos da composição que a gente está criando. Nesse caso a composição alvenaria, então eu vou somar o valor de todos os insumos da alvenaria. E aí eu tenho que, para fazer 1000 metros quadrados de alvenaria, eu vou gastar R$63.000 entre insumos e entre mão de obra aqui, que está calculando também. E aí como que eu acho o valor unitário? Eu dou um igual o valor total dividido pela quantidade. Então agora a gente tem o valor unitário da sua alvenaria e o valor final da sua alvenaria. Vamos fazer a mesma coisa para o chapisco. Vamos vir aqui, vamos dar uma autossoma de todos os insumos do chapisco. A mesma coisa para a massa única. Vamos vir somar. Você pode digitar igual soma e abrir parênteses, que é a fórmula do Excel, e somar a mesma coisa para o custo unitário. Você vai dividir o total pela quantidade. Aqui a mesma coisa, divide o total pela quantidade. Então agora nós temos a cara da nossa planilha praticamente finalizada. O que a gente vai fazer? Vamos excluir essas células aqui que eu deixei apenas de espaço. E agora eu vou te ensinar uma ferramenta do Excel para te ajudar ainda mais na hora de montar a sua planilha. O que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, composição alvenaria, e vai selecionar pela linha aqui, clicando na linha, seleciona todas as linhas que fazem parte da composição alvenaria. Feito isso, você vem aqui em dados, estrutura de tópicos, agrupar. O que é isso? O Excel ele vai entender, ele vai agrupar todas essas linhas dentro da linha de cima, que é a sua composição de alvenaria. E aí tá vendo que ele criou o número 1 e 2 aqui do lado? Por quê? Quando tiver no último número, que pode ser 2, 3, 4, depende de quantos agrupamentos você vai fazer, você clicando sempre no último número, ele vai te mostrar a planilha inteira. E se você clicar, no caso aqui no 1, veja bem, ó, o Excel escondeu todos os insumos e ele só deixou visível a linha da alvenaria.
Por que a gente faz isso? Se você for mostrar essa planilha para o seu cliente e não quiser abrir no detalhe quanto que você vai gastar de bloco, quanto que você vai gastar de pedreiro, de cimento, você vem aqui, clica no 1 e aí você só mostra para ele o item alvenaria, o valor por metro quadrado e o valor total. Ele não vai saber o que tem dentro dessa sua composição. Mas para você, na hora de analisar, pedir material, na hora que você quiser saber tudo que tem dentro dessa composição, você clica aqui no 2 que o Excel abre aqui para você todos os insumos da sua alvenaria. Então vamos fazer a mesma coisa aqui com o chapisco. Ó. Vamos selecionar a linha abaixo da linha do chapisco e selecionar todos os insumos. É dados, ó, estrutura de tópicos, agrupar. Agora vamos vir aqui na massa única, a mesma coisa, ó, linha de baixo, seleciono todas as linhas, estrutura de tópicos, agrupar. Então agora, ó, se eu clico no 2, ele mostra tudo. Se eu clico no 1, ele só mostra alvenaria, chapisco e massa única. E assim a cara da sua planilha está feita. E aqui você basta só personalizar ela do jeito que você quiser. Aqui eu posso colocar item do orçamento, então item 1, item 2, item 3. Aqui eu posso colocar uma planilha, uma linha de total. Então vem aqui, coloco o total. E aí aqui, ó, eu somo todas as composições. Posso colocar uma linha aqui de BDI. E aqui botar uma célula de valor de venda. Vou colocar venda. E aqui vou colocar custo. Então, BDI seria as nossas despesas indiretas. Vamos deixar aqui como exemplo 30%. E aqui o valor de venda vai ser o seu custo vezes 1 mais o seu BDI. Então veja bem, nós temos uma planilha onde calcula o custo total. Aqui eu coloquei um BDI de 30 de exemplo, mas você pode colocar o BDI que você calculou, que você vai adotar na sua obra. E aqui o valor de venda que você vai apresentar para o seu cliente de forma automática. Ah, mas quanto que eu vou usar de bloco? Vem aqui, clica no número 2 aqui. Ele abre todas as composições, tudo que está incluso dentro dessas composições principal de alvenaria, chapisco e massa única. Então aqui, ó, a gente pode deixar em negrito elas para dar um destaque. Você pode, eu costumo deixar o cabeçalho aqui, colocar uma cor para poder diferenciar. E aqui posso colocar uma borda também para deixar uma cara mais bonitinha. Então ajusto aqui, ó, dou um quebrar texto para aparecer o texto inteiro e tá pronta aqui a nossa planilha. Então agora, ó, deixamos ela totalmente automatizada, aumentamos aqui o número das letras para dar um destaque, mas o principal, que é a nossa planilha, está pronto. Aqui de forma automática, como eu falei, ó, se eu colocar 100 metros quadrados de alvenaria, ele já automatiza para 200 metros quadrados aqui de chapisco e massa, atualiza os valores final, o seu custo, o seu preço de venda. Ah, não, vai ser os 1000 mesmo. Então vai estar aqui o seu custo, o seu valor de venda, e assim a gente montou uma nossa planilha de orçamento de uma forma simples e uma forma eficaz, pois você já tem ela automatizada, onde você mudando a quantidade, você já vai alterar todos os insumos que você vai gastar dentro do seu orçamento. E aí, gostou do conteúdo do vídeo de hoje? Deixa aqui embaixo nos comentários se você gostou, se você já conhecia as ferramentas que eu te ensinei.
Eu peço também que você se inscreva em nosso canal, que ative o sininho, assim o YouTube te notifica toda semana assim que postarmos conteúdo novo. Deixe seu like também, assim você ajuda muito o canal e me ajuda a entender que esse conteúdo está sendo de fato relevante na carreira de vocês. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.